que nasci missioneiro, irmão do Rio Uruguai, carrego herança povoeira e acordo minha pampa inteira no eco de um sapucai. O sapucai, ele é anterior à cultura gaúcha. O sapucai é um sapucai. Não sei. Não sei de onde vem. Pois olha, isso aí tem muitas versões. Até há poucos dias eu soube que sapucai era um nome de um pássaro que cantava com um canto longo, daí tinha o nome de sapucai. Bueno, para nosotros, los actuales habitantes de Misiones, el sapucai tiene un origen desde que nacemos. Mas a origem da palavra sapucai a gente não sabe. Eu não sei explicar, eu acho que ninguém definiu até hoje. Pero yo no sé de dónde vino el sapucai. Sapucai había mismo ya anterior. Todo dice sapucai, hace sapucai, todo hace sapucai. Sapucai é um grito, né? E grito é o mesmo sapucai. Eu não preciso dizer, eu dou um grito de sapucai. Não, eu dou um sapucai, que é um grito. Sou barranqueiro lá da costa do Uruguai, do Silvarrilo a bailanta do sapucai. Em cada balsa uma história pra contar, muitos portos e pesqueiros perdidos no meu olhar. Tem uma lembrança assim, quando dava as enchentes no Rio Uruguai, descia aquelas balsas assim. Por eu morar em Porto Lucena e me criar na costa do Rio e ser filho de um balseiro, balseiro é aquele homem que antigamente, quando foi feita a colonização do norte do estado do Rio Grande do Sul e depois do estado de Santa Catarina, o único meio de transporte da madeira era via Rio Uruguai. E os balseiros em cima, debaixo de uma casinha que eles faziam, tocando um pinhozinho, né? Descia aquilo ali, então são coisas que eu lembro da minha infância. Acordávamos em épocas de cheia do Rio Uruguai, com as balsas passando à noite na cidade. Então o pai comprava colônias de mato na Argentina, aqui no Brasil, e ele se instalava dentro do mato para tirar a madeira para fazer as balsas. Mas ele era o que tirava as madeiras, ele não era o balseiro, pai. Quando as balsas avistavam a luz da cidade, nós começávamos a ouvir os gritos dos balseiros. Eu era um guri com 5, 6 anos, morava bem na costa do rio. E a minha mãe dizia assim, será que teu pai está cruzando aí? Porque naquela época não existia nada, não tinha luz, não tinha nada, só era água. Então tudo, madeira ia para São Borges, tudo como balsas, na época das enchentes. Olha o sapucai do balseiro. Na verdade, eles não estavam gritando para anunciar que eles estavam chegando, passando a cidade, não era isso. Nas noites escuras, de breu, sem estrelas, sem lua, não tinha visão também. Então ele desenvolveu uma técnica de, no responso do grito, ele saber se ele estava mais perto da margem de lá ou da margem de cá. E ele usava o grito, que era um instrumento para ele de navegação. Todos falam em Ponte Grande. Cadê os barcos de contrabando? Nas mãos de quem tem dinheiro a vida costeira vai se acabando. Só ficam os bailes crioulos de chamarra e de chamamé.
e ainda se escuta um sapucaí da volta grande a Santo Tomé. Xanga nas barrancas do Uruguai, se na costeira deixada por ancestrais, boqueando balsas nas enchentes de setembro, busca o sustento para o filho que espera o pai. Vou na espreita de um caíque sorrateiro, que traz ligeiro o chibito do outro lado. Serve de guia pra um apoite bem seguro. É noite escura e o barco vem carregado. Viver de xanga nas barrancas do meu rio é fogo grande que luziu o eco de um sapucai. Que o chiveiro seja de noite ou de dia, faz com calma a travessia, está limpo o Uruguai. O xangueiro da beira do rio, ele sabe o que acontece durante todos os dias, todas as noites, no leito do rio. Ele sabe quando tem uma patrulha, seja argentina ou brasileira. Ele sabe quando o rio sobe um palmo. Ele sabe o movimento das águas. Então, ele faz o trabalho dele na beira do rio, orientando, talvez, quem faz um contrabando, né? Uma palavra mais, mas para ele é um chibo. Então, muitas vezes existem grandes códigos, né, de grito, né, nessa região de fronteira aqui, e que o grito é muito importante para saber se está vindo gendarme, né, se está vindo, né, pessoas para atravessar o rio Uruguai, né. Tu escutar um sapucaí no outro lado do rio, longo é porque tu pode vir, digamos assim. Curto é porque tem gendarme perto, né? Ou combina uma determinada forma de fazer largar um sapucaí, porque o sapucaí é um grito, né? De xanga nas barrancas do meu rio é fogo grande que luzia o eco de um sapucai. Que o chiveiro seja de noite ou de dia, faz com calma a travessia, está limpo o Uruguai. Viver de xanga nas barrancas do meu rio é fogo grande que luzia o eco de um sapucai. Que o chiveiro seja de noite ou de dia, faz com calma a travessia, está limpo o Uruguai. Como contento. Algunos también pueden hacer un sapucay cuando está malo. Hay de dos cosas. Hay un por contento, por malo también. Certos gritos de sapucai serviam também como avisos entre uma localidade e outra. E tenho para mim que um sapucai bem gritado, do fundo da garganta, ele pode ser ouvido a mais de quilômetro, até 2 quilômetros, se for à noite e em pampa aberta. Por exemplo, se tu queria passar para o outro lado e não tinha nenhum caíque do lado de cá, tu dava um sapucaí para os caras virem te buscar. E assim, quando tu ia derrubar uma árvore, quando a árvore vinha caindo, eles davam aqueles gritos assim de incentivo, né? Creo que si un paraguayo se quiere comunicar con alguien que está, con un brasilero que está del otro lado del río, así, ¿sí? Nem faz assim. Quando nós nascemos, dança faz lá na aldeia. Nós faz assim o sapucai.
É isso que nós falamos no Sapucai lá. Porque al existir distintas emociones y distintas situaciones, a cada una le corresponde una forma de Sapucai. Puede ser más largo, más corto, puede ser más agudo, más grave, puede ser más lanzado, puede ser más miedoso, más tímido, según sea la personalidad de quien lo emite, puede ser más gracioso o más serio o más agresivo. Sapucai puede ser, cuando uno ve un blooper, por ejemplo, ¿no? Uno está en grupo y ve que alguien comete un blooper, es muy común que junto con la carcajada aparezca también un Sapucai, que es muy distinto de aquel que está enojado y está expresando su odio o su rabia a través de un Sapucai. É isso que nós fazemos também Sapucai. E esse faz em que momento? Que momento quando nós estamos de falar de brincadeira, brincando com outro companheiro, né? Quando está pegando uma risada e dá uma Sapucai bem curtinha, né? Não é uma Sapucai de quando no momento que está tocando alguma música, né? Não é assim. Bueno, puede ser en un juego, puede ser en una fiesta, puede ser en la soledad de la selva, como marcando un territorio y viendo hasta dónde suena la voz de uno, en la topografía de los paisajes de las sierras misioneras, por ejemplo, uno usa mucho el Sapucai para darse cuenta cuán profundo es el lugar en donde uno está, para escuchar el eco de ese Sapucai. E eu vejo muitas pessoas, tanto homens como mulheres, soltar um Sapucai, que eles entendem que seja o Sapucai, mas na realidade é um grito meio que histérico. Así académicamente es un poco difícil porque es como que hay que estar en la situación, pero... Por ejemplo, bueno, ese fue un Sapucai pensando en el lugar este, ¿no? En las reducciones jesuíticas. Un Sapucai alegre fue, ¿no? Después hay Sapucai, por ejemplo, para comunicarse más cortito, ¿sí? Supongamos que me estoy comunicando con Pedro, que está aquí del otro lado. ¡Pedro! Y allá me escuchó, ¿sí? Bueno, después tendría que estar en una determinada situación para ver qué tipo de Sapucai puedo llegar a sacar si estoy tomando algún vinito, algo, ¿sí? En general dicen que los borrachos son los que primero dan el primer Sapucai los borrachos, digamos, eso es bastante popular, es como que hay que animarse también, ¿no? a hacerlo. Además tiene una expresión física también el Sapucai, ¿no? No es solamente del aparato respiratorio y el aparato vocal, sino que también es todo el cuerpo, ¿no? Es todo un gesto. Pero para eso hay que estar sintiendo la emoción en ese momento, ahora sería como imposible o tendría que ser actor, digamos, para hacerlo. A gente tem grito de guerra e canto de paz. Basicamente, o grito sempre vai ser um chamamento no sentido assim de obter um efeito imediato daquilo que se quer. Enquanto que o canto é a coisa ordenada, é a melodia, é a ordem, é a palavra ordenada, é a palavra dentro de um determinado ritmo e tudo mais. Isso remonta, claro, a Ilíada, Odisseia, todos esses períodos, mas a gente sempre vai ter uma espécie de fusão. Quando a humanidade evolui de um estágio, digamos assim, de combates incessantes para uma cultura mais estabelecida, que é a cultura helênica, a gente vai encontrar o grito na tragédia grega. Inicialmente, nas guerras que fizeram, quando o homem caucasiano veio para ocupar o continente. E o homem branco, com a sua cultura de propriedade, e o índio com a sua cultura de nômade, livre, no deserto verde. O índio, charrua, a cavalo, armado de lança ou de bolhadeira, quando se arrimava ao ataque, ele soltava um fortíssimo e raivoso Sapucai. Era uma espécie de grito de alerta para o inimigo.
Como quem diz, te enfrento e não te ataco pelas costas. As tribos indígenas cultivam muito o grito. Todo lugar onde a gente for, a gente vai ter essa espécie, né, de tentativa de colocar a dimensão do grito como algo do não civilizado, do não ordenado, para dentro de uma civilização, de uma ordem cultural como essa em que vivemos. Sapucai nós usamos quando estamos na festa, dançando, assim, quando sempre gente, quando Guaradi se contra tudo na família, né? Quando estamos com alegria, com grito, visitar e receber as pessoas que vêm na outra comunidade. O sapucai é um som que os índios, que os atuais praticantes do sapucai tiram do fundo da garganta, com a força do pulmão, e ele, para ser o verdadeiro sapucai, ele precisa ser num tom de voz altíssimo, nunca baixo. Pessoas roucas e de voz grossas não gritam bem um sapucai. Vengo de ver flamear tu bandera en el mástil de madera de la araucaria más alta. Hallo late tu presencia, savia y néctar de la esencia, misionera que hace falta. Tu sapucai insolente, enamorado y caliente, incendia la madrugada. La niebla, aliento del río, la orquídea suda rocío. La selva es hembra excitada. Vienes de reír con mandobé, de bailar un chamamé con el bandoneón de Isaco, de intentar con el mimbu el silbido de un yazú subido a un carro polaco. Vamos a beber la primavera que perfuma las polleras de las mujeres más bellas, a comer nata y melado y a cantar emocionados bajo un silencio de estrellas. Tu voz es de río imparable, tu verso duende implacable, yaguareteaba o dorado. Tu recuerdo es mate, es vino, señalando el buen camino de tu rastro colorado. Todo mundo que a criança também faz grito. Quando lá na aldeia, quando nós nascemos lá, daí todo mundo que faz. A mulher não, só homem. Só o homem que dá o sapucai? Só homem que dá o sapucai. Yo tengo amigas así que son muy sapucaiceras. Acá le decimos sapucaiceros, ¿no? Como eso que frequentemente se expressa através de um sapucai, não? Eu acho que é uma coisa muito da cultura gaúcha, esse machismo que imperou. Agora está meio já esmaecendo essa coisa, né? Mas ainda tem muito, ainda dá para melhorar. No tiene problema algunas, pero en general, viste que es como que la mujer que tira un sapucai acá es como que es un poco más suelta y más libre que las otras, eso seguro. A Argentina tem machismo, mas nunca foi proibido. A mulher participa dessas coisas. Un sentimiento que tiene que ver con el orgullo también de ser de aquí, ¿no? Y yo soy de aquí y este es mi grito, esta es mi voz. Y aquí estoy, ¿sí? Igual sapucai. Qualquer grito é um sapucai, né? Às vezes depende o porquê do grito, né? Eu acho que 99% e algo mais ainda, umas vírgulas junto aí, é de emoção boa. Que deixa a flor da pele mesmo. Eu acho que é muito difícil brotar um sapucai de tristeza, sabe? Sempre para extravasar algum sentimento
muito dolorido, talvez. Mas está uma coisa contrária também no todo. Porque o que me emociona e me leva a essa tamanha alegria, às vezes, ao ouvir um chamamé bom e uma pessoa que grite bem, ou eu, quando gritava bem, gritava, normalmente acaba em choro para mim, sabe? Minha coisa não é choro de derramar lágrimas, sabe aquela aguaceira no olho, assim, aquela emoção que embarga a voz e que te conduz para um estágio espiritual que não é o mesmo que você estava alguns segundos antes. Outra vez mais um inverno chegou nas noites de maio, chegou nas noites de maio, outra vez mais um inverno, outra vez mais um inverno, chegou nas noites de maio, chegou nas noites de maio, outra vez mais um inverno, só eu mesmo e meus silêncios nos devolvemos pra dentro. Às vezes falo sozinho com medo da solidão. Quem tem os olhos molhados quer fugir da luz do dia. A noite fica mais curta quando a vida anda vazia. Os cavalos que já tive vão passando. Tô voltando na querência, mesmo sonhando. O que resta são lembranças, não me iludo. Mocidade foi embora, fugiu com tudo. A famosa flauta de Pan, ela é uma evolução exatamente dessa ideia do grito. Então, o grito de Pan que paralisava era o grito usado para defender a natureza. E a flauta de Pan era o sistema da melodia, a partir do qual nasceram todas as canções e músicas que hoje basicamente fazem parte de qualquer cultura, já que a gente não conhece cultura que não esteja ligada a uma religião, a uma representação de divindades e a música e dança dentro desse sistema. O gaúcho sempre tem... originalmente tem o sapucai dele, igual que nós também, quando ele está ficando alegre, tocando uma coisa, uma música, tradições dele, né, do gaúcho. Então ele sempre tem sapucai. Não todos, não só o gaúcho que tem o correntino da Argentina também, como um gaúcho, né, que tem o sapucai, que se criou, de sapucai sempre se cria principalmente do índio guarani. Né? Então, quando nós estávamos brincando com pessoas, e depois, quando nós estamos fazendo uma siqueada, aí assim, normal, né? Estamos fazendo outro sapucai, só que é diferente. Cada coisa que nós fizemos tem diferente sapucai. Né? Grita os gritos, que aliás aqui faz muito pouco tempo que se usa a palavra sapucai. Faz, não passa de 30 anos, 35, mas o grito sempre existiu, né? Inclusive esse pássaro que eu te falei, que tinha o nome de sapucai, isso aí alguém contou, né? Só que esse pássaro não existe, eu nunca mais vi, nunca vi esse pássaro. Diz que ele tinha um canto muito alto, né? O grito que meu pai dava, que meus tios velhos davam, que eu vi eles gritando, eram exímios gritadores durante domas. Eu tive uns 3 tios irmãos do meu pai que eram os maiores domadores da região missioneira aqui, o tio Assunção, o tio Neném Grande e o tio Pedro. Todos eles eram domadores. Não tem domador que não grita de vez em quando, ou por pachola, ou por necessário, ou aprende a gritar com os cavalos. Meu pai foi carreteiro também, tem outro tipo de grito com bois e coisa. Eles aqui nunca chamaram, meu pai não sabe, se vivesse hoje, talvez nem soubesse pronunciar a palavra sapucai.
porque é uma palavra diferente do vocabulário desses homens velhos aqui dessa região e do interior do estado. Em Viamão faz 10, 12 anos que se fala a palavra sapucai, e não popularmente. Um reduto de pessoas assim, ligado à arte, à música, sabe? Você fala no interior, Viamão tem um interior expressivo. Eu conheço os índios mais bagualos, mais chucro. Olha, estou por te dizer que a fronteira que se cuide, que tem homem Galdério por Bagé, mas na região de Viamão, que é 20 minutos do centro de Porto Alegre, na nossa capital, se você gastar mais 15, 20 minutos se afundando no fundão de Viamão, você vê coisas que só se vê nas fazendas de Bagé, de Itaqui, de São Borja, enfim, de alguns redutos muito fortes do nosso gauchismo ainda. E ninguém sabe o que é sapucai nessa região. No litoral tampouco. Se o sapucai é um grito de origem argentina, como se presume, hoje ele pertence à América do Sul. O gaúcho o adotou, apesar do gaúcho ter um grito também, seu de expressão, mas que na área de comunicação ele não teve sequência. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum a gente ver os caras começarem a gritar um sapucai e terminar num que vivia ruhu, sabe? Então começa ei, a ruhu no final, sabe? Mas para quem grita e termina com que vivia ruhu no final, esse é o grito da fronteira, o grito dos domadores da fronteira, dos carreteiros da fronteira. Então, não tem nada a ver com o sapucai do chamamé e dos correntinos, dos argentinos em geral. O pessoal está considerando muito popular o sapucai e tal. É bom, eu fico feliz, porque é uma coisa que eu ajudei a engajar, digamos, a aculturar e colocar na nossa cultura popular gaúcha, mas ainda não está fazendo parte de folclore de espécie alguma no Rio Grande do Sul. Da rachadura do chão, as labaredas no angico. Talvez assim eu justifico a crioula tradição, pois vem brotando no coração herança de filho e de pai. Caminha igual às águas do Uruguai, sempre o mesmo rito para morrer num grito da garganta de um sapucai. Na expressão da milonga e nos dedos do guitarreiro, vai se formando um carreiro para que a voz se alonga. É a vontade que se prolonga para dizer que a tradição é a alma dentro do galpão. E é assim que se justifica, talvez por isso que o gaúcho grita e lhe chamam de gritão. O grito está presente na alma de quem vive aqui, dos charruas aos guarani e por todo o resto do continente. Talvez seja essa a semente que prolongando se vai, essa vontade que se atrai como a cachaça e o porre, para dizer que o gaúcho não morre num grito de sapucai. Obrigado. Ele gravou o baile do sapucai, por exemplo, não era por causa do grito, era porque o sapucai era o gaiteiro da barranca do Rio Uruguai, e naquela época o pai era um dos maiores chiveiros, contrabandista na época. O pai morava na Argentina e o sapucai morava no Brasil, e o sapucai tinha uma bailanta.
E às vezes o pai estava com uma casa cheia de farinha e 2 caminhões lá de cá esperando para passar a farinha. Chegava toda a gendarmeria lá em casa, daí o pai mandava uma senha para o Sapucaí para ele fazer o baile. Era de moradia, mas eles faziam baile dentro, né? Porque nunca existiu a bailanta. A bailanta, assim que eu vou dizer para vocês, que era para baile mesmo, não era. Era a casa de moradia dele, ele fazia baile na casa de moradia. Tinha uma sala grande e ele fazia baile. Neste compasso da gaita do Sapucaí se arrastava alparagatas lá na costa do Uruguai. Chinas faceiras num jeito provocador vão sarandeando e é um convite para o amor. Levanta a poeira no sarandeio das chinas, recendendo a querosene com cheiro de brilhantina. E daí, depois de mocinha, né, que fiquei moça e tudo, aí fazia os bailes na casa dele ali, né. Daí sempre frequentava. E naquela época não tinha luz elétrica, nada, então era luz de querosene, então aquelas prendas das barrancas ali, aquelas mocinhas ali, elas cheiravam picumã, cheiravam querosene, né? E o pai trazia a brilhantina da Argentina e passava no cabelo delas, daí recendia querosene com brilhantina. Dá um cheiro diferente ali, porque era uma coisa linda. Dançava sábado, a noite inteira, até clarear o dia no domingo. Daí era com gaita, né, e pandeiro e violão. O Finado Sapucaí tocava a gaita. E ficou o mito da barranca, o gaiteiro que se babava na gaita. Inclusive o fole da gaita chegava a furar, né? Daí ele já ficava com um suspiro para ele, naquele suador ali de noite de baile. Os filhos também, né? Daí acompanhava com o pandeiro. Daí tinha meu irmão que acompanhava também com o violão. A bailanta, olha, antigamente, né, era mais linda do que hoje, né? Porque era tudo a música, era mazurca, xota, laranjeiro, entende? Uma polquinha paraguai. E às vezes vinha outro, aí da Argentina vinha algum violeiro, vinha algum paraguai, então ajudava nós a tocar, né? E justo de noite, ali uma noite, 24 de junho, nós tínhamos fogueira ali em cima, porque o velho morava ali, o caminho do velho era aqui, né? Aqui tinha um caminho. Então. E justo eu estava aí eu ajudei a tocar umas peças lá e fui bailar uma peça. E tinha um cara da Argentina, meio tartamudo, como diz, meio gago, né? E estava ali perto da fogueira encolhida, e estava a velha que veio da Argentina, que trouxe as filhas junto, né? E tinha um cara que se passou com as gurias, entende? Aí eu digo, o quê? Briga aí dentro. E a mãe dessas gurias se atracou, batendo em tudo, parei, né? E aí eu digo, quem não é visto não é lembrado. Eu digo, eu saí para fora. Quando eu fui baixar um grado assim, um cara me largou o facão, pegar aqui assim. Foi a hora que eu tive que me defender, eu me bolhei para trás, peguei o facão aqui, ó. E eu com a pistola 320 num bolso daquele tempo, antigamente as roupas não é como hoje, aquele tempo, e eu com uma porcaria daquela dentro do bolso, né? E os engatilhos dela assim para trás, e me enroscou o engatilho dela aqui, e eu segurando o facão. E o cara puxava, e se eu conseguir trazer aqui, eu consegui dar um tiro, né? Porque coisa que, como vai cortar um cara que não deve, né? Mas não pude conseguir puxar, ele já cortei um cara enganado ali, né? Aí ele puxou o facão, aí me pegou aqui. E você sumiu para baixo. Nunca mais subo o paradeiro daquele próximo. Não sei se foi para o Paraguai, para Bolívia ou lá para Santa Catarina. Se sumiu o cara. E aí o velho loucou. O velho passou a mão no facão lá dentro, vou matar tudo essa degrada carniça. Aí carniça do diabo. Escorreu com tudo para baixo. Era peral deixando um caindo por cima do outro. As mulheres gritando. Alguma mulher se enfiava embaixo das camas velhas, né? Ficava só com os pés para trás debaixo da cama. Entende? E o velho, negrada carniça, ele gritava, que eu vou matar você aí, negrada porra, carniça, o demônio, e batia com o facão nas paredes, bem. E o pessoal, ó, entende? Sapucaí é João Felipe Bernardo, ele chega à nossa região em 1940, ele era operário da construção da estrada de ferro. Antes disso, ele era tropeiro na região de Porto Alegre. Sua cidade de origem é Sapucaí do Sul, e o nome Sapucaia advém de que eram 3 operários com o nome de João. E quando o capataz chamava para o João, os 3 respondiam ou os 3 se apresentavam.
Então foi designado apelidos. Então chamavam ele de Sapucaí. Sapucaí é o apelido por causa do nome da cidade. 1930 foi a época dos balseiros que desciam o rio Uruguai com as balsas de madeira. E aqui na Volta Grande havia um remanso, que essas balsas desciam com a força das águas, eram a remo. Então o Sapucaia, ele era uma pessoa muito boa. E ele ajudava as pessoas. Então o início disso tudo se deu da seguinte forma. Quando as balsas ancoravam, né, paravam ali, o Sapucaia pegava o seu caico e ia até lá para saber se precisassem de alguma coisa. Porque esses balseiros, às vezes, as viagens de balsa demoravam 3, 4 meses. E em algum lugar eles tinham que repor esses mantimentos. Então eles faziam isso aqui, com o Sapucaia. Mas assim, ó, todas as pessoas entrevistadas, filhos, pessoas que conviveram com ele, dizem que ele era uma pessoa muito boa, que ele ajudava. Tanto é que na época do governo de Getúlio Vargas, bem como no regime militar, muitas pessoas oriundas de Santa Rosa, de Juí, de Santo Ângelo, fugiram, os inimigos políticos do governo brasileiro fugiram para a Argentina por aqui. Ele pulou naquele cavalinho moro dele, perto que ele disse, você mandou lá para Itajubá. E lá foi o caos que ele mordeu, pegou a véia, assim, tá com os dentes aqui, arrancou tudo. Arrancou tudo bem, essa véia para baixo. E o Sapucaia dava essa cobertura. Ele não queria saber se o motivo, simplesmente os imigrantes, pessoas que falavam italiano, alemão, russo, polonês, chegavam até aqui porque ele já era um ponto de referência. Então eles chegavam aqui e ele passava essas pessoas para o lado argentino. E aí ele bolhou de volta, chegou aqui, pegou o Kaique, cruzou ali. Aí tinha um canafistão ali, pegou o Kaique e foi a volta. Ele se mandou para lá, né? Mas aí não levou muito pouco tempo. A polícia de Tucunduva bateu. Inclusive, um dos filhos do Sapucaia diz que o Sapucaia tinha um combinado com os filhos. Ele dizia assim, ficava conversando com as autoridades, que eram jandarmes e fuzileiros navais, e dizia assim, filhos, vão dar água aos terneiros. Mas por que ele fez isso com essa senhora? Você sabe, quando ele bebia, ele ficava bobo, louco, né? Bobo. Comigo não, comigo ele se dava bem, né? Nós era companheiro, ajudava ele a tocar, né? Dar água aos terneiros significava que havia uma família ali, pessoas que precisavam fugir. Então ele ficava conversando, ficava em entretenimento, e os filhos então é que passavam essas pessoas para o lado da Argentina. Neste compasso da gaita do Sapucaí se bailava a noite inteira lá na costa do Uruguai. Luz de candeeiro e o cheiro da polvadeira irmanava castelhano e brasileiros na fronteira. E o meu tenteava uma filha dele, tinha uma meia branquinha bonitinha, né? Mas eu não queria, enfim, não queria a guria, né? Aí o velho, aí eu vim dali da Argentina, cheguei ali, o velho estava bêbado, só de um borraio, né? Porque tempo eu tinha as fogas de borraio, né? O velho só do borraio, assim. E a guria dele era a filha. Filha, vem aqui um pouco, filha. Aí eu cheguei, me encostei a barbitição, fiquei quieta, né? Tremendo a orelha, tipo Lebrel. Aí ela chegou, o que o pai quer? Te ajoelha na frente dessa carniça aí. Tu quer casar com essa carniça? E aí ela disse, eu quero, pai. Tu não casa com essa carniça leva só no Uruguai. Xirindo com esses paraguaios. Vai morrer de fome amanhã depois, carniça. E se não, se tu quer casar com ele, vai ali em cima, pega a tua roupa e te manda. E aí a velhinha do velho Sapucaí chegou e disse, não, velho, deixa ele, vamos fazer o casamento dele, deixa ele se acerta, né? Eu digo, não, pai, eu não quero, esse velho é muito purgante, muito, né? Eu digo, mas tem mais guria no mundo, não é só ela, né? E aí um alemão ali de Itajubá ali veio e começou a namorar com ela, né? E aí tinha um gringo desse que falou agora do Zalalba aqui, o mais novo. Né? E aí o alemão ali de Itajubá, ele era dos cais dali, aí falou com o velho, vamos casar, porque aí se arrumaram tudo. Aí vocês veem que aí a velha comprou o grinaldo, comprou o véu para a guria, arrumou tudo, né? Comprou o sapato, comprou tudo. E o velho tinha uma novilha de 130 quilos, redonda de gorda. E aí o velho comprou um tambor, uma pipa de vinho, não sei de onde, dos gringos, não sei se é de cinquentenário, São José. E aí ele trouxe, né? O dia do casamento, aí matei uma novilha de tarde, que eu ajudei a matar a novilha de tarde, e aí eu digo, mas tu vai casar? Vai casar, filha? É, vou casar, se quiser, tu não quis casar comigo, eu vou casar. Mas ela combinada com outro. E aí quando antes de clarear o dia, ela saltou por uma janela ali, deixou os preparos dela de casamento tudo de riba da cama. E você foi a Paranã com o gringo. E aí no outro dia cedo, cadê a noiva? Estava só a grinalda e o véu da noiva.
E aí o velho enloucou. Pega na carniça. Vamos assando carne negra da carniça. Essa pipa de vinho tome tudo, que eu vou matar metade dessas gringalhadas. E o velho pulando aquele cavalo, você mandou, né? E aí, aí começou a chorar o noivo, chorava com a velha agarrada com o noivo, né? Por causa que a noiva tinha fugido, né? E aí nós se atraquemos, né? Aí tinha um filho dele pegou a gaita e começou a tocar a gaita, fazer o quê, né? E dele, gaita e violão, e aí se atraquemos no vinho, outros nas caipiras, né? E a noiva já estava lá por Paraná, arrumando um palácio para morar lá. E o alemão, a uivaçada, roda da casa com a velha, entende? A sogra e o genro, tudo chorando em roda da casa, e nós lá com o violão acompanhando. E a gaita fazia o quê, né? Aí tem o outro lado também, a questão dos chibeiros, né? Que nessa época o Brasil já tinha os fuzileiros navais em toda a costa brasileira e existia a jandarmeria no lado argentino. E como aqui a distância daqui com Porto Mauá era grande, então o que as pessoas faziam na época? Para comprar ou vender alguma coisa, teriam que descer pelo rio, de canoa, de caico, né? Então era muito mais fácil só atravessar o rio, estabelecer esse comércio do lado argentino do que do lado brasileiro. E ele fazia um baile, era um prédio de 2 pisos, e ele fazia um baile no 2º piso, que nada mais era para entreter a jandarmeria, que é a polícia argentina, né? Ele convidava para vir tomar vinho, comer carne, bailar lá em cima e deixava o trilho livre para eles passar farinha, azeite, batata, fazer os contrabandos, o chibo que nós chamamos aqui. E há relatos, inclusive assim, que dizem que os gendarmes adormeciam bêbados e acordavam só no outro dia de manhã, né? Então, quando havia a intenção de praticar algum contrabando maior de produtos, uma maior quantidade, então eles faziam isso. Olha, isso aí podia ser verdade para entreter os daqui, né? Mas os de lá não, porque naquela época eles falam que os gendarmes vinham, mas era muito pouco. Naquele tempo era ditadura lá, os caras eram bravos. Era o tempo do Perón, os brasileiros matavam, pisavam lá, né? Aqui nós estamos diante dos restos mortais do Sapucaia. Ele não foi enterrado originalmente aqui, e sim num cemitério que existia ali em Itajubá, logo após a ponte do Rio Santa Rosa. Mas aí, há uns anos atrás, uma das filhas do Sapucaia, que esteve aqui, foi até lá, então recolheu os restos mortais, a alçada, e trouxe até aqui e enterrou aqui nas terras pertencentes ao Sapucaia. Ele tomava a garrainha da serra, aquela canha era forte, né? Ele tomou uma garrafa ali, né? Tinha uns que gritavam, estavam lá no outro lado, né? Aqueles lá também tinham uns meio se afogando lá e ele foi para socorrer lá. E aí ele pegou e saiu por aqui, pegou o Caico pequeno, aí ele caiu. Ele caiu, tombou com ele, aí ele caiu. Morreu afogado aqui. Ele era um excelente nadador, mas ele morreu afogado. Não sabia nadar. Ia andar sempre no rio, mas não sabia nadar. Enroscou a bombacha num galho, ó. Pelo que acharam nele, né? Ele tirar aqui, ó. A blusa que ele tinha, ele se enliou aqui assim, caiu na água. E aí ele, certo ali, ele não pôde se escapar e morreu, né? Aí campeão do Sapucaia, ninguém sabia onde que estava. Ali 3 dias, daí acharam ele logo ali para baixo. Aí foram ali olhar o Kaique, ele tava com a cabeça para baixo lá e as pernas para cima e tal. E aí até a família que acredita em algumas superstições, né? Depois que ele morre, se muda daqui. E aí o Senaíra escreveu o baile do Sapucaia, que era o ambiente do pai dele, que eles se criaram ali. Mas o Sapucaia que ele se refere era o gaiteiro que tocava, e não o grito, entendeu? Essa é uma coisa que tem que ser lembrada, porque às vezes o pessoal, eu conheço o Sapucaia, tem o grito, tem a bailanta do Sapucaia, mas não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Sapucaia é o complemento de um chamamé. E lá se vai a canoa, levando firme na proa um índio a cantarolar. Um dia mudo de pago, ou então juro que trago meu bem para o lado de cá. Com relação ao chamamé ser mais que um ritmo ou um gênero musical, é uma cultura
popular e é meio que uma religião. O chamamé já passa a ser um ritual assim, para algumas famílias, para alguns ranchos correntinos. Não existe quase chamamé na sua mais profunda expressão se ele não tiver um sapucai junto para complementar a musicalidade. O chamamé remete a essa coisa da alma antiga, do passado, daquela coisa que o Guarani tem que se pode resgatar, que o Guarani sempre anda lento, anda devagar, né? E mesmo quando estavam mudando as famílias, trocando de acampamento, era aquelas coisas, esperando aos bois, aos cavalos, as cabras que iam atrás, as ovelhas, iam muito lento. E alguém um dia perguntou para um ancião Guarani por que andavam tão lento, e ele dizia para esperar a alma, porque a gente nunca pode antecipar o espírito. O espírito tem que estar sempre junto com a gente, sabe? E é bonito isso, porque o passado traz essas rememorações, essas coisas assim de uma cultura que a civilização acabou botando fora praticamente, esmagou, destruiu, né? Un niño con apenas 9 años ya sueña hacerse dueño de canción. Mi hijo me ha pedido chámame y dijo que le gusta un sapucai y sufre cuando escucha un acordeón, porque su corazón quiere volar. Fíjate, el chámame no es solamente una canción, es una luz que alumbra noches en tu corazón. Viene del pueblo y ven el río, brilla en la luna de los tambores. Gracias a Dios, ay, chámame. Aqui em Misiones e Corrientes se ouve muito sapucai, porque Corrientes é o berço do chamamé, nasceu ali o chamamé. Mas hoje, se você for nos festivais de chamamés de Corrientes, se você for aí em Oberá, toda hora que o chamameceiro abrir o bandoneão dele, o acordeona, a gaita dele, você vai ouvir vários sapucais, vários sapucais. Olha, através da música, né, tem se manifestado muito o sapucai. Quando tu tá cantando e o cara larga um sapucai, tu parece que cresce no palco, né, cantando ali, né, tu tá vivendo aquele povo, que o povo tá gostando. É um grito de alegria, um grito de esperança, sei lá, mas é uma coisa bonita que o sapucai inspira a gente. Y eso es como contagioso también. El sapucai es un poco que se contagia como el bostezo. Cuando alguien bosteza y se empieza a contagiar todo el mundo, cuando alguien emite un sapucai es como que libera también muchas cosas y todos empiezan a liberarse, ¿no? É muito importante esse grito sapucai. É a cultura gaúcha. Porque se tiver uma gaita tocando e vem um e larga um sapucai, isso aí anima aquele povo que está ali. É um grito forte, é um grito que leva o povo para frente. Como é que se diz? Tem que ser igual cavalo de carreira, sempre na frente, e esse grito dá essa vida para a gente. Ele está dentro da métrica da música. Por isso que eu considero esse sapucai do Reinaldo Felipe o mais autêntico e o mais afinado e o mais longo da América do Sul. Y entre los músicos chamameceros tienen casi como una tradición
de los músicos correntinos, de la música correntina, de que en determinado momento de su show piden el zapucay de la gente. Y generalmente antes de terminar una canción dicen, a ver ese zapucay, y entonces 5.000 o 10.000 o 15.000 personas pegan un zapucay en conjunto, ¿no? Eso también es bastante típico de los festivales populares masivos, sobre todo, ¿no? Não existe isso. O sapucai tem que saltar primeiro na pele de quem grita, sabe? Aí não há mais como escapar. Ele tem que gritar, porque se não gritar, algo está errado. Ou ele está com algum problema além da emoção, sabe? Esse é o entendimento que eu tenho a partir das pessoas com quem eu convivi. E quando se fala em chamamé, se fala em sapucai. Quando se fala em sapucai, se fala em chamamé. Claro que necessariamente num chamamé tu não precisa dar um sapucai. Mas normalmente quando está. E no Rio Grande do Sul, mesmo até quando não se toca um chamamé, que a música é meio semelhante, as pessoas arriscam um sapucai. O tango é uma coisa portenha, é da região de Buenos Aires. E toda a questão do chamamé e a questão de chamameceira impacta mais o norte aqui da fronteira, né, da Argentina, que para nós é o sul, e que vai ser uma música extremamente gritada. No meio do chamamé tem que ter o grito, tem que ter aquela coisa toda. Isso no tango é inadmissível, porque o tango basicamente é a coisa da paixão reprimida, implica em casais, simulando o drama da relação partida e tudo, enquanto que o chamamé já é uma música muito mais solta. Sem sombra de dúvida que o chamamé tem a sua origem, pelo menos o que se toca nos últimos 40, 50 anos, na província de Correntes. Mas ele tem muita influência do aborígene, do índio, de várias regiões. Os guaranis, Mibiá, que hace sapucai? Sí, guaraní, paraguayo. ¿Usted no hace sapucay? Allá en Brasil no hace sapucay. Y bueno, usted no sabe por qué vino, de dónde vino. Tampoco usted no sabe. Yo vengo a entregarte canto, este prometió mi sol, con gusto de mi renancia, de la selva guaraní. Quiero decirte entero, yo soy bien misionero, como Yerual y guerrero, donde Guasurarí. Yo vengo a nombrar a Quiroga, que se escribió la historia, con esta pasión y gloria, viviendo Teyucualé, la grita de esta negra. Hacia mi vivo el pomelo, leyenda que es un misterio, como ya suya te ve. Voy a decirte con mi canción lo que una vez te prometí. Voy a gritar con todo amor. Soy geniolito y guaraní, voy a decir una vez más, el yuco a pesar con sobrar, mi cultura y mi nación es un guaraní. Aí o Guarani, o sangue Guarani entra definitivamente nessa influência. E aí o Paraguai tem uma influência muito forte no nascimento do chamamé, porque a Guarânia seria esse ternário que definitivamente demarca ritmicamente a região sul do mundo. Eu acho que o sul do mundo é ternário, não é binário. Binário é a África, é o norte e nordeste brasileiro e boa parte do Brasil, principalmente nas raízes do choro, do samba. É quaternário e é binário, principalmente binário. Sabe o que eu estou falando, né? A música em 2 tempos e os compassos de 2 tempos ou de 4 tempos. E no caso o ternário é o compasso de 3 tempos, aonde a valsa, digamos, é a matriz do mundo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O desmanche do ternário é que faz guarânias, é que faz chacareiras, é que faz rasguido dobles, é que se transforma em chamamé. E eu sinto o índio no andar, no remar, um ternário. Ele não é simples como um soldado marchando. Sabe? Um pássaro, do meu ponto de vista, quando bate asas, é ternário, não é binário. Sabe? Não é quadrado. El
camino de un cantor puede volverse ilusión, serenata de los gauchos con guitarra y acordeón. Por eso que Zapucay en el canto guaraní, llámame, tú eres mi alma eres de aquí. Es la voz del yerbatal, humalia en el estero, silenciosa claridad en el pucho de un recero, una guitarra criolla, un cielo guarañete y una estrella paisana alumbrando el llámame. Una guitarra criolla, un cielo guarañete y una estrella paisana alumbrando el chamamé. E é assim que eu vejo o ritmo do chamamé, como ternário que é. Lá na minha terra, o rio Comandaí, que banha as missões aqui, ele desemboca no rio Uruguai na minha terra, lá em Porto Luceno, no cantinho da cidade. Há muitos anos atrás, naquele lugarzinho, não tinha ponte, não tinha balsa para atravessar. Então tinha um senhor que morava ali na costa, proprietário de alguns caicos, de algumas chalanas, e ele fazia o serviço de passe para lá e para cá. Bom, um senhor, um morador, o seu João da Barra, João com alguma coisa, o apelido João da Barra porque ele morava do outro lado do Comandaí, na Barra, né, onde o rio desemboca, onde o afluente entra no Uruguai. Bom, o João da Barra veio para a cidade e entrou numa loja e recém tinha chegado na cidade os primeiros rádios a pilha. Até ali eram aqueles rádios grandes de válvula, a luz, a bateria. Bom, e ele viu um rádio daqueles ligado no balcão, em uma pilha de rádios, em promoção, que nem hoje tu entra numa grande loja e vê aquelas paredes de televisão, assim. Há 35, 40 anos atrás, ele viu esse rádio e ficou curioso e perguntou para o comerciante o que era. O comerciante contou o que era e ele comprou um rádio. Pediu para botar pilha nova e pediu para sintonizar na LT12, é uma rádio, o prefixo é LT12 da Argentina, que ele queria chegar em casa e fazer uma surpresa para a esposa dele com chamamé. E fez as outras compras, botou aquele rádio sintonizadinho ali, botou na mala de garupa na frente e desceu o cerro. Chegando lá, pediu passo ao homem que dava passo. E esse homem tinha dois barcos, um grande, que quando era bastante gente, né, e um pequenininho, que quando era um, dois, assim, ele botava naquele pequenininho. Só que aquele pequenininho era um barquinho velho, já estava com o fundo muito tempo na água, quase podre já. E o seu João da Barra sentou na popa do barco, na parte de trás. O seu Pedro, que era o que dava passe, desatou o barco, empurrou, entrou no barquinho e estão navegando para atravessar. E o seu João da Barra, para cegar a vapor, o homem, tirou aquele rádio, ligou e botou nos pés, assim no chão, e sentou para trás, acendeu o cigarro. E o locutor narrando, falando, dando os comerciais, da Argentina, da LT12. De repente o locutor diz assim: bueno, e agora vamos ouvir um tema de Transito Cocumarola, um chamamé muito lindo para você. E começou a tocar o chamamé no rádio. Era o primeiro chamamé que ele ouvia no rádio dele. E ele se emocionou e prendeu um sapucai. E sapateou e despregou o fundo do barco. E se foram os dois para dentro d'água, rádio, o dono do caico e o São João da Barra. Aí para te ver a expressão num sapucai da felicidade dele ouvir um chamamé, causou um acidente, coitado, mas é assim que eu vejo o chamamé incorporado na sociedade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nessa fronteira, Costa de Rio, né, essa nossa região, do Salto de Ucumã, até onde o Uruguai entra no Mar de Plata, aí, é comum tu ouvir grito de chamamé a toda hora. Então, eu acho que é uma demonstração de que o chamamé
te eleva tanto espiritualmente, né, aquela emoção sentida na hora, que ou tu extravasa chorando, ou dá um sapucai, porque normalmente os que gritam não estão só. Eles estão ou em algum divertimento, ou numa pescaria, ou em algum lugar que tem mais alguém que ele possa extravasar. Então ele acaba gritando, que é para não chorar. Na verdade, nós só passamos a existir depois que a gente dá um grande grito. O nenê, quando nasce, chora. Mas, na verdade, aquele choro daquela criança é um grito, um grande grito, dizendo que está vivo, que é um grito de dor. Quando o ar entra no pulmão da criança, dói muito e a criança chora. E nós só existimos porque nós resolvemos gritar. O sapucai, ele vem de tempos imemoriais da história dos índios charruas, principalmente, que era um povo guerreiro que vivia ao redor da Bacia do Prata, as províncias de Buenos Aires, Santa Fé e principalmente Corrientes, na Argentina, no que hoje é o território da República do Uruguai, que é uma pampa só, e na região da campanha do Rio Grande do Sul, que compreende, em termos geográficos, de Bagé ao Chuí e de Bagé ao Alegrete. Horeru, horemboe katu, nyeamba, roipitu nyangwa. Nyanyamboe, para robai, rochapura. Chachero chui, para robai, japura. Os guaranis, eles não eram guerreiros. Eles foram os mais doces, eles foram domesticados, eles foram catequizados pelos padres, aceitaram essa catequização. Eles terminaram por ser dizimados e os poucos sobreviventes, eles se mesclaram ao homem branco e ao negro. E o sapucai é a herança que eles deixaram. Hoje, os gaúchos brancos, de qualquer latitude, se entendem como donos do sapucai, que eles herdaram dos índios, como herdaram a erva mate. Os caigangues eram aqueles enfiados no meio do mato, que não aceitaram a catequização, não aceitaram a vinda do branco. Esses eram os caigangues chamados de bugres. Agora, os que gritavam, na verdade, o sapucai nasceu daquele grito da inúbia de guerra, aquele... Todos en algún momento, aunque sea por curiosidad y por imitación o por responder a otro sapucai, damos algún sapucai, porque no es un grito, ¿no? Damos un sapucai. Y es muy difícil de definirlo aparte, ¿no? Se a gente pegar aqui a cultura do Rio Grande do Sul missioneira, vai ter o grito de cepé.
Esse grito do cepé já é um grito atribuído ao Cepete Araju. Tem vários CTGs com esse nome e tudo. E o índio Cepete Araju ele vai ser ou um ícone quase santificado de um guerreiro, ou ele vai ser também um guerreiro que tem um grito muito específico, o qual se perdeu aí na lenda da história, mas que é representado em CTGs e todas essas coisas que a gente conhece da nossa cultura. Cepete Araju, paveire o jejuka, uve porova nyandere pairupi o jejuka, ia Nyandepu iangui jai kwa Cepete Araju nyandere pombo nyandere pombo Vategui nyandere omae maramo nyande paraite nyande pu agaju Cepete Araju bua jareko Cepete Araju bua jareko Vategui nyandere omae maramo nyande paraite nyande pu kaju Cepete Araju bua jareko Cepete Araju bua jareko. Eu me emociono. Fico com calor no peito e tenho vontade também de gritar, mesmo não podendo. Como dizia Noel Guarani há alguns anos atrás, quando ele era vivo, quando perguntaram para ele a origem deles, pois olha, eu posso dizer que os padres vieram catequizar os índios e emprenhar índias, né? Então eu tenho origem portuguesa, italiano, mas índio nativo daqui, né? Sou cantor missioneiro, gosto de cantar as belezas da minha terra. Eu sou um músico, compositor, intérprete das minhas canções como cantor e um instrumentista. Me dediquei sempre ao estudo de acordeon, um pouquinho de violão. Eu lavrava, plantava de tudo, né? Pescava. Às vezes dava passagem, buscar os paraguaios de lá pra cá, entende? E é companheiro do velho, né? Companheiro do velho Sapucaia. Sou historiadora e estudei o município de Porto Mauá. Fiz pesquisa na área, primeiro, da formação do município, a origem do povoamento, a imigração do município, também sobre os fuzileiros navais e a história do João Felipe Bernardo, o Sapucaia. Escrevo, sou poeta, gosto de escrever, leio bastante, sou pajador natural. Por profissão sou advogado e curioso sobre a história do Rio Grande do Sul e da América do Sul de uma maneira mais abrangente. Eu sou hoje proprietário de um restaurante campeiro em Santa Rosa e também contribuo com a cultura do Rio Grande, escrevendo músicas,
cantando. Soy músico, compositor de canciones y escritor de algunas investigaciones sobre la música umbigay guaraní en toda esta región de la selva paranaense que comprende Misiones, parte del Paraguay y hasta la mata atlántica brasileña, digamos. Eu sou de origem radialista, mas sou um curioso da cultura musical nativa, gaúcha e sul-americana. Eu sou professor de literatura e de comunicação social na Universidade do Rio Grande do Sul, a Unijuí, né? E a profissão é agricultor. Hoje não trabalho mais na agricultura, sou aposentado. Agricultora e daí agora estou aposentado, né? Todos me conocen porque Niolito. Y bueno. ¿Y qué haces? Y la música, violín. Toco violín por todos lados. O que é o sapucai? O que será o sapucai? Un sapucay así como... Ah.